e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5 para encerrarmos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Vamos lá de novo. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Feche os teus olhos rapidamente comigo. Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, Pai. Eu oro por esta pessoa porque eu não conheço, Senhor, as pessoas que aqui estão presentes, mas o Senhor sabe e conhece. Pai, eu te peço neste momento, fale a cada coração. Pai, que esta pessoa esteja atenta, Senhor, a cada palavra que será ministrada, pois eu não estarei falando de mim, mas sim do Senhor. As palavras que serão aqui, meu Pai, lançadas, se trata, meu Pai, da tua boa e perfeita vontade sobre esta igreja. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, renova, transforma, cura estas vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar na noite de hoje, glorificar a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Nós fizemos a leitura do versículo 3 até o versículo 5, que nos foi nos dado o tema desta noite. Mergulhar em águas profundas. Para que a gente venha ter uma melhor compreensão acerca do livro de Ezequiel, que é um livro que tem muitos relatos em si, visões a qual o profeta vai ter, experiências que ele vai ter na presença de Deus. Nós precisamos voltar um pouquinho e fazer um resumo do que Ezequiel vai nos ensinar desde
Deus, ela permanece em nosso meio. Independente se era Israel, Judá, ou Egito, ou outra nação, a vontade de Deus prevalecia no meio do povo. Porque a primeira lição que eu entendo é: o Deus que nós servimos, Ele é o Deus absoluto. O que você quer dizer com isso, pregador? Simples. Deus é aquele que determina. O Deus que nós servimos é aquele que manda o juízo, é aquele que ama, é aquele que cuida. Mas quando Ele determina algo sobre a nação, assim vai acontecer, porque Ele é absoluto. Ele está sobre todos os deuses, sobre todas as nações, governos, sobre todos os países, nações, desde o tempo antigo até o atual. Ele continua sendo Deus de todas as nações e a sua vontade permanece. Aleluia, Jesus. Pode glorificar a Deus. Parte 3. A parte 3 ela se concentra do capítulo 33 até o capítulo de número 48. Inclusive o 47 que nós estamos situados na noite de hoje. A parte 3, nós vamos ver que começa com a notícia da queda de Jerusalém. Nós vamos ver que do 33 ao 39 vai falar do retorno dos judeus, incluindo a visão do vale de ossos secos. Nós vamos ver que são profecias da restauração nacional que se concretiza em Israel na atualidade, sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Pois bem, entendendo essas informações, nós vamos ver então que o livro de Ezequiel ele vai terminar com uma visão. Essa visão ela vai se concentrar na visão do novo tempo e da redenção para com Israel e toda a humanidade. Ezequiel então ele vai ter experiências extraordinárias com Deus. Mas quem era de fato Ezequiel? Quem era de fato este homem que presenciou visões tremendas da parte de Deus? O homem que viveu coisas sobrenaturais, mas que teve que ser tirado da sua zona de conforto. Ele não estava no meio da sua família quando ele estava tendo essas visões. Ele não estava confortável quando ele teve essas visões. Porque a segunda lição que eu tiro é: tem pessoas que querem ter visões de Deus, mas elas querem estar confortáveis em seu ambiente. Só que com Deus não é assim. Ezequiel ele é tirado da sua zona de conforto para ter intimidade com Deus. Ele é tirado do seu ambiente de conforto para viver experiências sobrenaturais com Deus. Talvez você que veio aqui na noite de hoje, você está acostumado a vir no culto de segunda a segunda, ter experiências aqui no culto do Expansão, no culto de senhoras, de mulheres de fé. Mas Deus está falando na noite de hoje, sacudindo cristãos para te dizer: eu vou começar a tirar pessoas da sua zona de conforto. Eu vou começar a ter experiências com você, servo e serva minha, sobrenaturais, mas eu vou ter que te tirar da zona de conforto. Porque ser profeta não é você estar na sua zona de conforto, só esperar receber. Ser profeta, escute bem, não é sobre você acordar todos os dias e você ter a sua família toda ali reunida todos os dias. Se eu for falar isso para você, estou mentindo. Vai ter dias que a sua família vai estar em pé de guerra. Só que Deus vai te dar experiências com Ele. Ele vai começar a te dar experiências extraordinárias, mas é justamente no momento que as coisas não estão bem para você. Se eu fosse falar para você que ser profeta é você ter o carro do ano, um apartamento, você ter uma mansão, a gente não estaria aqui. Porque afinal de contas, para que ser profeta?
esse momento que você vai se aproximar da presença de Deus. E Ele vai começar a te mostrar coisas sobrenaturais na presença dEle. Ezequiel, então, o seu significado no hebraico do seu nome significa aquele que é fortalecido por Deus. Porque Ezequiel, se formos analisar tudo, o seu significado do seu nome já dizia tudo. Porque ele viveu na total dependência de Deus. A fortaleza dele estava em Deus. E se nós formos parar para analisar todo o nome bíblico, todos os nomes que tem na Bíblia, ele tem um significado e diz muito sobre a pessoa. Sobre Ezequiel não é diferente. Aleluia. O significado no hebraico é fortalecido por Deus. Nós vamos ver que ele vai viver entre os exilados na Babilônia. Ele vai iniciar o seu ministério. Não é no meio de um rei. Ezequiel, ele não inicia o seu ministério tendo tudo o que ele queria. Ezequiel, ele inicia o seu ministério quando ele está entre os exilados na Babilônia. Quando ele completa 30 anos, que ele vai iniciar o seu ministério. Nós vamos ver que ele era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal. Ele era o filho de Buzi. E ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, ou seja, o rei da Babilônia, leva também o rei por nome de Joaquim do trono de Jerusalém. E assim todos são levados para a Babilônia. Entendendo essas informações, nós vamos ver que Ezequiel, ele vivia entre os exilados. Ele começou a exercer o seu ministério profético entre aquele povo. Ezequiel, então, ele é tirado da sua cidade. Ele estava no meio do povo de Deus, porque tinham ali outras pessoas que foram exilados também. Mas ele estava no meio de uma nação estranha, a nação da Babilônia. E ali ele vai iniciar o seu ministério profético na presença de Deus. Ele não inicia o seu ministério com tudo do bom e do melhor. Ele foi levado para ser escravo do rei da Babilônia. Porque se nós formos ver, Ezequiel, ele era novo, ele era jovem. Então, para o rei da Babilônia, ter um escravo novo, jovem, era sinal de que todos os serviços que poderiam ser empregados iriam ser feitos muito bem. Porque, afinal de contas, aquele que é jovem até os dias de hoje é aquele que tem a melhor mão de obra. Se você for em qualquer empresa, pode ter certeza, boa parte da empresa se tratam de jovens ou aqueles que estão entrando já na sua fase adulta, porque eles conseguem produzir mais, eles produzem melhor. Não que as pessoas de certa idade não consigam produzir bem, produz. Só que o jovem, ele tem mais vigor que nem algumas pessoas que já não tenha tanto, porque já trabalhou durante anos, tem casa, família, muitos afazeres. Ezequiel, então, era um desses. Ele era jovem e o rei da Babilônia coloca ele para servi-lo de escravo, para trabalhar forçadamente para ele. Mas o interessante é que justamente neste momento que Ezequiel, ele está como escravo no meio de uma nação diferente, com hábitos diferentes, uma nação que era idólatra, porque o rei da Babilônia não servia ao Deus dos deuses, mas sim a deuses pagãos. Nós vamos ver então que ele vai iniciar o seu ministério justamente nesta época, o ministério profético. Só que o que eu acho interessante é, as pessoas hoje em dia querem
idólatra. Ezequiel estava sozinho, passando um momento difícil. Ele estava como escravo. Mas sabe o que eu acho interessante? Ainda tinha alguém que estava com ele. Poucas pessoas entenderam. Vou repetir novamente. Ezequiel não estava com a sua família, porque afinal de contas, ele estava sozinho no meio de uma nação estranha, totalmente oposto à vontade de Deus. Ele estava escravo, talvez o seu coração estava muito triste naquele momento, mas ainda existia alguém que tem como os olhos como chama de fogo, alguém que contempla o coração, a mente, que vê as suas dores íntimas e mais profundas, alguém que contempla os seus pensamentos mais profundos, as inquietações da sua alma, que estava contemplando Ezequiel aonde ele estava. Talvez você esteja sozinho. Talvez vai passar por momentos em que sua família não vai estar do teu lado, os teus amigos não vão estar do teu lado, mas saiba que aquele que é principal na sua vida, ele não vai faltar, ele vai estar em todo o tempo te contemplando o seu coração, a sua mente, e ele vai te ajudar. Ezequiel, ele estava como escravo. O que ele tinha que fazer naquela época? Ele tinha que trabalhar no rio Quebar. Ele tinha que pegar a água, a argila do rio Quebar e levar para a Babilônia. Esse era o serviço que ele tinha que fazer todos os dias. Sabe o que é interessante? Esse trabalho levava horas, porque tem pessoas aqui que eu creio que já viram. Se você for ver e analisar aonde está o rio e aonde está a Babilônia, além do serviço ele ser braçal, imagina ele no sol quente tendo que trabalhar. Imagina Ezequiel estando doente tendo que trabalhar, porque ele era escravo. Escravo não pode dizer, eu não vou hoje. Escravo não pode dizer, não, pera lá, isso daí está errado. Ezequiel não tinha direito às suas próprias vontades. Ele tinha que ir lá e fazer. Todos os dias ele tinha que fazer isso. Ele pegava então a argila, a água e levava para a Babilônia. Nós vamos ver então que os demais cativos, porque quando Ezequiel é levado, não é levado somente ele, mas outras pessoas também. Os que estavam ali cativos também tinham as suas famílias, mas Ezequiel estava sozinho. Ezequiel estava sozinho, como escravo, no meio de um povo totalmente diferente. Eu fico imaginando aqui, com essa palavra, e se Deus precisar pegar a gente, colocar no meio de um povo que você jamais imaginou, o que você iria fazer? Você continuaria servindo a Deus fielmente? Ou você negaria até mesmo a sua fé e abandonaria Deus? Fica de reflexão para a tua vida. Porque o que eu acho interessante é que as pessoas começam a dor na pontinha do dedo, a pessoa quer largar Deus. Começa uma dorzinha de cabeça, que ele começa a orar e fala, Deus, me cura dessa dor de cabeça. Ele já quer abandonar Deus, porque Deus não atendeu o pedido dele. Só que imagina Ezequiel, como escravo, teve que fazer um trabalho forçado, sabendo da grandeza do seu Deus. Ele poderia ter abandonado a Deus, mas ele não fez, porque ele continuava sendo fiel ao propósito
Você e Deus. Você e Deus. Mas por mais que você passe por isso, lembre-se: não abandone a Deus por nada. Não questione a Deus por nada. Só seja fiel ao propósito do seu coração. Chegamos então no capítulo de número 47. Tem muita mensagem no livro de Ezequiel. No capítulo 47 nós vamos ver que Ezequiel ele está mais maduro. Porque no intervalo das visões que ele tem, das manifestações de Deus para com a sua vida, das visões, do sobrenatural de Deus que ele tem, vão se passar um tempo e um período. Porque entenda uma coisa: às vezes a gente costuma dizer que Deus ele fala a todo tempo e a toda hora. Só que não é bem assim. Vai ter momentos que Deus ele vai se calar e trabalhar. Vai ter momentos que Deus ele vai se calar e só ver o que você está fazendo. Com Ezequiel não foi diferente. Ele tem muitas visões com Deus. Mas no capítulo 47 vão se passar um tempo, um período sem visões. Mas quando chega no 47, Ezequiel ele está mais maduro. Ele tem uma fé diferente. Porque ele já estava há muito tempo cativo na Babilônia. Ele já estava há muito tempo como escravo. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel à sua fé. Tem processos que não vai ser um dia, não vai ser 2, 3, podem ser meses, anos. Mas lembre-se, o primordial você tem que é a presença de Deus. Por mais que ele esteja em silêncio por um período, não se esqueça, ele está contigo no teu bar. E quando Deus ele está presente no bar, no momento certo ele chega e fala no teu coração. Ezequiel então ele está mais maduro, o tempo havia se passado. Então vai chegar um ser celestial de encontro a Ezequiel. Esse ser celestial ele é mencionado na Bíblia como o anjo do Senhor. Aqui nós entramos em um assunto que talvez nem muitos conheçam, mas o anjo do Senhor, a aparição dele na Bíblia é um anjo diferente. Ele não é o anjo Miguel, ele não é um serafim, mas ele é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor nós chamamos de teofania dentro da teologia, que quer dizer quando Deus ele quer se manifestar de uma forma de que o ser humano possa contemplá-lo e ao mesmo tempo ter uma experiência com Deus. Mas espera lá, como assim, pregador? Se Deus aparecer, automaticamente o ser humano ele é fulminado, porque ele morre. Deus é tremendo, santo, justo. Justamente por isso que ele é mencionado na Bíblia e se apresenta a Ezequiel como o anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor se apresenta para Ezequiel, é o próprio Senhor que está falando com o profeta. É o próprio Senhor que está trazendo uma mensagem de esperança para ele. Por quê? Ele estava há muito tempo cativo, ele estava passando por um momento difícil. O seu ministério é desenvolvido justamente no momento de cativeiro na Babilônia, numa terra estranha, no meio de um povo estranho. Então o Senhor aparece para Ezequiel. Aleluia. Só que quando ele aparece, ele vai fazer uma proposta para Ezequiel.
Porque talvez Ezequiel estava já há muito tempo cansado. Talvez a sua fé já não era aquela fé no início. Talvez a sua busca pela presença de Deus não era a mesma busca que ele tinha lá no começo. Porque se passaram muito tempo, anos. Então ele precisava de uma mensagem de esperança. Ele precisava mergulhar em águas profundas, porque é justamente quando a gente passa por momentos difíceis que o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Deus ele começa a trabalhar com conforto, trabalhando com força espiritual. Ele começa a dar um chacoalhão na nossa vida e dizer: desperta, filho, desperta, que esse processo não vai te matar. Desperta, que ainda tem muito caminho. O anjo então vai fazer uma proposta para ele. A proposta era o seguinte: A Bíblia vai dizer que esse anjo ele tinha um cordel de medir. E ele vai medir 1000 côvados, ou 500 metros, dependendo da distância. Só que Ezequiel, ele está diante de um rio. E quando ele mede 1000 côvados, e a proposta era essa do anjo para com ele, é para ele entrar naquelas águas e percorrer exatamente essa distância. Quando ele recebe esse convite, o Senhor está dizendo: Ezequiel, Você teve muitas visões. o tempo passou para você. Talvez a sua fé não é a mesma que você tinha tempos atrás. Mas vamos fazer o seguinte: o convite agora é para você entrar nessas águas. Deus está convidando pessoas na noite de hoje para você entrar nessas águas. Essas águas que começam a trazer cura para o teu coração. Essas águas que começam a reanimar a tua vida. Essas águas que começam a fortalecer a sua fé ao longo da caminhada. Essas águas que começam a trazer renovo para a tua vida. Mas entenda, o convite foi lançado. Estava a critério de Ezequiel entrar ou não. Talvez você tenha vivido tempos na sua vida que de segunda a segunda é a mesma rotina. Eu entro na igreja, oração, oportunidades, palavra, eu vou para minha casa. Me perdoa te dizer na noite de hoje, isso é o raso. Deus ele não quer pessoas rasas na noite de hoje. O convite para a tua vida na noite de hoje é entrar nessas águas com profundidade. É fazer aquilo que você nunca fez na sua vida. É confiar em Deus plenamente e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero receber a tua presença. Eu quero receber força. Eu quero receber graça. Eu quero receber ânimo, Senhor. Senhor, me enche, Senhor, me ajuda a mergulhar na noite de hoje. O anjo então faz essa proposta. Eu já vou finalizar aqui, meu horário já está gritando aqui comigo. 1000 côvados. Essas águas davam no tornozelo de Ezequiel. Só que o interessante é que não para por aí. Porque quando Deus ele quer dar experiência, quando Deus ele quer fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, Ele nunca faz pela metade, Ele sempre faz por completo. Não era suficiente ainda para Ezequiel. Aleluia, Deus. O anjo então faz o seguinte: ele mede mais 500 metros. Ezequiel se achega ainda mais naquelas águas. As águas começaram a bater no seu joelho. E depois
nos seus lombos. Quando chega nos lombos, imagina Ezequiel naquele momento. As águas já estavam mais ou menos aqui nele. Só que chega um ponto de que ele precisava mergulhar. Ele não podia somente andar e entrar nas águas. Chega um momento em que talvez outras pessoas, se Deus fizesse um convite para você, eu imagino só, será se todos nós iríamos confiando plenamente? Ou se a gente iria ter medo? Porque quando nós falamos de água, nós falamos de profundidade. Se uma pessoa comum, ela entra dentro de um rio ali, ó, ou de uma praia, por exemplo, e ela entra desgovernadamente, vai chegar um período que, se ela for mais adiante, ela pode Afundar ou morrer. Mas o convite para Ezequiel não é para a morte do profeta. O convite que o próprio Senhor estava fazendo para Ezequiel é dizendo o seguinte: olha, filho, o tempo passou, a sua fé não é a mesma, mas o convite para você, Eu quero que você mergulhe ainda mais na minha presença. Eu quero que você mergulhe ainda mais. Eu quero te encher ainda mais. Eu quero te dar a experiência, Ezequiel, que você ainda não teve na minha presença. Eu quero fazer algo mais. Chega um ponto, então, que Ezequiel ele não tem outra alternativa a não ser mergulhar. Então ele mergulha. Quando ele mergulha, a simbologia desse texto é: ele é cheio da presença de Deus. A sua fé é revitalizada novamente na presença de Deus. Talvez você que veio até aqui na noite de hoje, você tem medo da forma que Deus vai trabalhar na tua vida, como que Ele vai fazer, de onde que vai vir. Mas o convite para a tua vida na noite de hoje é: filho, mergulha ainda mais na minha presença. Mergulha ainda mais, porque grandes coisas eu quero fazer na tua vida. Eu quero te fazer um vaso cheio, não é um vaso vazio, não é um vaso pela metade cheio, mas eu quero te fazer um vaso cheio e transbordante na minha presença. Para finalizar, tem um livro que fala, o tema desse livro é Até que Nada Mais Importe. Nós precisamos buscar por esta presença maravilhosa. Nós precisamos mergulhar nestas águas até que nada mais importe. Aleluia. Como assim, pregador? Peraí que eu vou te explicar. Porque até que nada mais importe. Até você entender que a sua família ela é importante, sim. A sua faculdade ela é importante, sim. Resolver os teus problemas é importante, sim. Mas a presença dele